Olá, estou de volta e agora vamos fechar o trabalho com as orações. Vimos no último encontro as orações subordinadas adjetivas. Molezinha, né? Por que, Cláudia? Só duas classificações. Para classificar, realmente é molezinha. E para interpretar? Será que é tão fácil assim? Cuidado! As questões são muito boas, são muito bem elaboradas. O que parece simples pode transformar-se em um problemaço. Então, cuidado com a coerência, porque as orações adjetivas, no comum, caem nos concursos públicos para observar se o candidato consegue ler, entender e produzir textos coerentes, né? Entender esses materiais inteligentes. Ok, professora, e hoje? Hoje vamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais. O que falar deste pacote? Que ele é fantástico. Ele é 100% hermenêutico. É sentido o tempo todo. Porque o pacote das orações subordinadas adverbiais, esse pacote representa o advérbio, a função sintática adjunta adverbial. O que você já aprendeu da classe gramatical advérbio? O que você já aprendeu da função sintática adjunta adverbial? Adjunta adverbial é função sintática que anuncia a circunstância. Advérbio é classe gramatical que comunica a circunstância. Então, os advérbios só acontecem para comunicar circunstâncias por interpretação. Então, prepare-se, porque é o pacote que não dá para decorar. É o pacote de se entender as relações e vamos começar pelos títulos, porque os títulos não são enfeites, eles estão ali com uma função didática. Mas antes, dê uma olhadinha e veja onde você está. Você, meu aluno, está na aula 4.15. Uau, estamos avançando. E para esta aula, eu separei esta mensagem. Ouça, leia, receba. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Então, é sua perseverança, é a sua dinâmica, é você ter essa força de perseguir essa vitória de forma constante que, de fato, vai fazer você merecedor dessa situação. Então, a vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. E eu quero que você lembre sempre que quando você acredita no seu potencial, domina a sua mente, a vitória é certa. Então, domine sua mente e vença o jogo. Dominar a mente é um exercício. Vencer o jogo é a consequência. Então, quando você acreditar que você é capaz, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, quanta energia perdida. Quanto tempo não bem aproveitado. É exatamente esta situação que alunos que já entenderam que o poder está simplesmente na mão deles, exatamente essa conclusão que alguns alunos já chegaram. E eu quero que você não perca mais tempo. Não perca mais tempo olhando para trás. Porque lá atrás há uma história que já não mais te pertence. É para a frente que você vai. E é para a frente que você deve olhar. Pense, reflita sobre esta mensagem. Não perca tempo olhando para trás. Afinal, não é para lá que você vai. Olhar para frente é entender que ainda há tempo. Olhar para frente é entender que eu mereço. Olhar para frente também é fazer algumas escolhas. E sempre que você escolhe algo, você renuncia a muitos. Então, escolha certo. Toda escolha, ela vem com pacote. Ao escolher algo, você deixou algo para trás. Então, saiba bem o que você quer hoje na sua vida, para que amanhã essa escolha realmente tenha valido a pena. Eu espero que você esteja inteiro, preparado, consciente, porque há uma vaga na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para você. Há uma vaga para que você assuma e faça acontecer. Mostre que você fez de tudo para merecer essa vaga
e que agora você vai entregar a essa nação tudo o que ela merece. Um profissional sério, comprometido, responsável, motivo de orgulho. E eu, sem palavras, vou ficar mega orgulhosa. Eu só espero o dia que essa mensagem vai chegar no meu zap. Professora, estou policial civil. É lindo, né? E a parte boa, que é possível. Meu Deus, é mega possível. Depende da Cláudia? Não, depende de você. Eu sou coadjuvante, estou aqui contribuindo. E por sinal, se você está chegando hoje ao canal, se inscreva. É uma forma de você receber todo esse material de forma mais organizada. E se você vê sentido nesse projeto, dê um like. Eu agradecerei. Vamos começar? E você já sabe o que vem, né? Vem aquele cenário dos conteúdos já compartilhados, porque é muito importante vocês terem essa memória. Tópico 1, dominado. Tópico 2, dominado. Tópico 3, dominado. E tópico 4, está por dominar. O meu aluno, daqui a pouquinho, vai estar com ele também fechado, todo trabalhado, esperando só as questões. Então, agora, o que eu preciso? Eu preciso de foco, eu preciso de ação. Foco no conteúdo e ação para fazer acontecer. A pergunta: se eu estou trabalhando com as subordinadas, o que são orações subordinadas? São aquelas que exercem função sintática sobre outras, ou seja, a oração que subordina ou estabelece dependência com a sua oração principal. Classificam-se em 3 momentos: substantivas, adjetivas e adverbiais, que é o motivo da aula agora. Orações adverbiais são chamadas assim porque exercem função sintática própria de advérbio em relação à oração principal. Isto é, segundo a tradição, elas exercem a função de adjunto adnominal. São iniciadas pelas conjunções adverbiais. Até aqui, reinando a paz? Beleza? Você agora está no último pacote e é também o maior. Nós vimos que as coordenadas, as orações coordenadas sindéticas se classificam em 5 momentos, que as orações subordinadas substantivas se classificam em 6 momentos, que as orações subordinadas adjetivas classificam-se em 2 momentos e as adverbiais. Fique atento, olhe com atenção. E aí? Observou? Está tenso? Não, você já conhecia, né? São 9 as classificações oficiais. Você percebeu que 6 começam com a letra C? Causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa e conformativa? 6, 6. Uma com T, temporal, uma com P, proporcional, e uma com F, final. Certo? Ok? Como eu devo, professor, estudar todo esse conteúdo com amor no coração, razão na mente e comprometimento. Afinal de contas, você quer a perícia. Torno-me muito bom naquilo que eu faço muitas vezes de forma assertiva. O caminho é sempre o caminho da interpretação. As adverbiais são semânticas, 100% semânticas. Então, eu vou fazer o convite que eu fiz lá nas coordenadas. Nas coordenadas. Analise o título e verifique se você realmente sabe cada circunstância. Você verdadeiramente sabe o que é uma causa? Porque se você não entender dessa mecânica do que é a causa, a relação causal, não adianta só decorar conceito. No dia da prova, tudo isso sairá de um texto onde acontecem várias coisas simultaneamente. Então, o primeiro passo é meu aluno ter noção que cada título aqui é um presente. Cada título canta a pedra do que se quer.
Causa, eu preciso entender do que é causa. Só entendendo toda a dinâmica de um processo causal é que eu vou conseguir identificar a causa quando ela acontecer num texto. Consequência. Será que eu sei o que é uma consequência? Será que eu consigo entender essa matemática que para existir consequência tem que primeiro existir uma causa? Será que eu consigo entender que consequência está para efeito e efeito só pode vir depois de uma ação? Porque se eu consigo entender isto, eu estou muito bem nesta aula. Condicional. Eu preciso lembrar o que é uma condição. Eu preciso mais. Eu preciso buscar experiências onde a condição tem ocorrido. Será que eu passarei nesse concurso se eu não estudar? Será que estudar e estudar certo é a condição para eu ser aprovado? E a aprovação depende dessa minha ação? Bem estudar? Entendi, professora. Realmente eu tenho que entender os títulos, reconhecer essas circunstâncias para só depois de ler um texto e falar: aqui é causa, aqui é consequência, aqui é condição. É assim que se estuda, com a leveza, com pés no chão, com a realidade nos olhos. Essa matéria é linda, essa matéria é importantíssima. Você não só usa, como você encontra essa matéria aqui diariamente. Concessão. Quando a circunstância é concessiva. Concessiva é aquilo que se estabelece como diferente. Abrirei uma concessão para você hoje, hein? Isso quer dizer o quê? Que não era normal, está sendo feita alguma coisa atípica. Comparação. Você verdadeiramente sabe quando se estabelece comparação? Claro, professora. Marta sabe mais língua portuguesa do que a sua mãe. Está se comparando, é isso daí. Conformidade. Você sabe o que significa uma circunstância de conformidade, de aceitação, de harmonia? Estudou tudo conforme o professor pediu. Você percebeu a harmonia? A obediência? Tudo saiu como planejado? E temporal. Quando que um texto marca um tempo? Fácil, Cláudia. A circunstância temporal, ela existe para falar quando algo aconteceu. É simples assim. O telefone tocou quando começou a chover. Uau! Quando o telefone tocou? No exato momento que começou a chover. Então, a circunstância temporal, ela aparece no texto para dar marcos de quando algo acontece. E a proporcional? A proporcional, pense numa balança. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Afinal, é o projeto. Qual é a finalidade desse projeto, meu aluno? Ajudar brasileiros a serem aprovados na PSERG. Então, finalidade é algo que ainda não aconteceu, mas está por acontecer. Você estuda com uma finalidade. Você estuda para garantir a sua vaga na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é difícil entender esse pacote quando você parte de uma simples pergunta: o que significa causa? Dando essa resposta, você já percorreu 80% da nossa aula. Para cada circunstância, a pergunta é a mesma: o que é circunstância de tempo? O que é circunstância de proporcionalidade? E aí você vai, uma vez dominando essas circunstâncias, obedecendo e respeitando o texto e classificando o que aparecer no seu caminho. Vamos nós? Eu preparei para você exatamente a base teórica e exemplo. Base teórica e exemplo. Base teórica e exemplo só para ajudá-lo. E aí o show vai acontecer de verdade quando eu trouxer os exercícios, porque você vai se surpreender com a sua inteligência. Você vai se surpreender, porque você já usa tudo isto. É só uma questão nomenclatural. Podemos? Então vamos, professora. Pode mandar teoria, que eu estou aqui para aprender. Adverbial causal tem função de um advérbio de causa e é introduzida por uma conjunção ou locução causal. Quais são as principais? Porque, visto que, já que, como, porquanto. A causa é a origem de um evento
que necessariamente ocorre antes dele. Então, quais são os cuidados que meu aluno deverá ter neste momento? Primeiro, entender essa lógica, que toda causa precede o efeito. Mais uma vez, professora, toda causa precede o efeito. Toda causa vem antes da consequência. A Cláudia estudou, estudou, estudou e, por consequência, foi aprovada. Você entendeu? Eu não poderia ser aprovada para só depois estudar. Então, para eu ganhar a circunstância de causa, eu tenho que entender de uma linha cronológica. Essa linha cronológica vai sinalizar o que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro pode botar uma setinha e anunciar causa. E o que aconteceu depois? Puxe uma outra setinha e escreva consequência. E parte para o gabarito, meu aluno, porque vai dar certo. Claro que você pode memorizar conectores. Há alunos que sentem mais segurança decorando conectores. Mas vem aqui, eu quero que você preste muita atenção. Você está vendo ali a palavra porquê? Você já viu porquê em outros ambientes. Você está vendo ali a palavra como? Você já viu o como em outros ambientes. Você está vendo ali a palavra que? Você já viu o que em outros ambientes. E aí, dá para ter segurança mesmo? Você não acha mais fácil entender o valor circunstancial? É assim que se faz um leitor. E aí, professor, eu estou começando a entender o motivo dessas aulas estarem acontecendo e já percebi o motivo da FGV cobrar tanto esse conteúdo. FGV é banca de texto e essa matéria não existe com fim nela mesma. Essa matéria existe tendo como fim o oceano, chamado texto. É como se as orações fossem os rios e todos os rios caminham para o mar. O mar é o texto. Então não adianta eu dominar oração subordinada adverbial causal se eu não tiver o texto. Elas são linhas que vão tecendo uma grande cortina. Legal? Ok, vamos avançar, porque agora é hora de provar. E no exemplo, nós vamos repetir esse mapeamento cronológico. Visto que acabar a luz, acendi uma vela. Professora, como deverei proceder no dia da minha prova para resolver questões sobre orações? Vou repetir a nossa metodologia. Se a questão é sobre classificação oracional, no seu valor, não interessa. Se for oração, você deve procurar sempre pelo coração. Vá atrás dos verbos, porque você vai observar se esta oração ela se mantém sozinha, formando o período simples, ou se ela estará acomodada em um período com outras orações, criando aí o período composto. Se a matéria for sobre classificações oracionais, tenha certeza que o período será composto. Legal? Primeiro passo, localização do comando verbal. Segundo passo, você vai buscar os conectores e aí dividir o período. Se existem 2 comandos verbais, é porque existem 2 orações. Se há mais de uma oração, tem de dividir o período. Como no comum os períodos são desenvolvidos, fica fácil você encontrar na superfície textual o conector. E aí, divida. Agora, fique esperto. A vida real vai mudar modelo. O paradigma é a oração principal aparecer no início e a subordinada adverbial lá no final, sabendo que a adjunta adverbial é um termo acessório. Só que, na verdade, lá no concurso, essa mudança é intencional. Olha o exemplo em tela. Visto que acabar a luz, acendi uma vela. Você percebeu? Eu já abri o período pela locução conjuntiva, visto que. Então, qual é a primeira oração, professora? A primeira oração, visto que acabar a luz. Qual é a segunda oração? Acendi uma vela. Beleza. Qual das duas é a oração principal? Fácil, Cláudia, aquela que não possui conector. Acendi uma vela. Você viu? A oração principal está lá no final, exatamente no final. Acendi uma vela é minha oração principal. Deslocada. Esse deslocamento
interfere na matéria pontuação. Essa vírgula aqui, por exemplo, ela é obrigatória, porque quando a oração adverbial sai da sua posição oficial, que é lá no final, quando ela vem para o início, que ela sofre deslocamento, a vírgula é obrigatória. Mas esse papo nós teremos mais adiante. Agora que você já sabe qual é a oração principal, acendi uma vela, você também já sabe qual é a oração subordinada adverbial, visto que acabar a luz. Ok, mas a pergunta, adverbial de quê, professora? Qual circunstância? Pergunto, você consegue, dentro desse período, indicar qual foi a primeira mensagem e qual é a segunda mensagem? Sim, Cláudia. Primeiro, faltou a luz, para depois eu acender a vela. Parabéns! Visto que acabar a luz, acendi uma vela. Você já entendeu o jogo, né? Primeiro, a luz acaba. E a falta de luz causa um efeito. Qual foi o efeito? Eu acendi uma vela. Então, a oração que apresenta o primeiro fato na linha cronológica, primeiro acaba a luz, para depois eu acender a vela. Essa oração que apresenta o primeiro fato na linha cronológica, ela é adverbial causal. Como ter certeza disso, professora? Mapeamento cronológico, o que acontece primeiro e o que acontece depois. Aí você vai observar onde caiu o conectivo. Essa locução conjuntiva, visto que caiu dentro do primeiro fato, acabar a luz, ou caiu dentro do segundo fato, acendi uma vela. Professora, ela está dialogando com o primeiro fato, acabar a luz. Então, pacote fechado. Só pode ser a oração subordinada adverbial causal. Você entendeu o processo? Ainda não? Não há problema. Eu vou convocar um outro exemplo para repetir essa dinâmica para você. Como não tinha Coca, tive de beber Pepsi. Como não tinha Coca, tive de beber Pepsi. E aí? Vamos repetir o procedimento que você usará no dia da sua prova? Primeiro passo, identificar comando verbal. Tinha e beber. Existem dois verbos autônomos, existem duas orações. A pergunta é, qual é a principal? Aquela que não apresenta conjunção. Tive que beber Pepsi. Como não tinha Coca. Legal? Mais uma vez, a ordem das orações dentro do período está inversa, está indireta, o que faz com que aquela vírgula seja obrigatória. Eu não posso esquecer essa vírgula, senão vou perder pontos, ok? Mas eu preciso descobrir qual é a classificação dessa adverbial. Eu preciso. E aí eu vou para a linha do tempo, a chamada cronológica. E eu faço a seguinte pergunta: o que aconteceu primeiro? Perceber que não tinha Coca ou beber Pepsi? Fácil, professora. Primeiro eu procurei pela Coca-Cola e não encontrei. Então, primeiro eu tive consciência que não existia mais Coca-Cola. Só depois eu recorri à Pepsi. Então, meu aluno, você já sabe que não tinha Coca, você vai sublinhar e escrever primeiro o fato. Tive de beber uma Pepsi, vai sublinhar e escrever segundo fato. E agora, para fechar a conta, eu pergunto: onde caiu o conector? O conector é a palavra como. Ela está dentro da oração que anuncia o primeiro fato ou dentro da oração que anuncia o segundo fato? Primeiro fato, professora. Ótimo! Então, só pode ser causal. Se o conector caiu dentro da oração que comunica o primeiro fato, é porque essa oração é adverbial causal. Ficou claro? Até aqui foi? Observe que toda causa tem uma consequência. Visto que acabar a luz, que é a causa, acendi uma vela, que é a consequência. É uma moeda, é cara e coroa, gente. Não dá para dissociar a causa do seu efeito. Nesse exemplo, acender uma vela é consequência do fato, causa de a luz ter acabado. Observação: aproveito para ressaltar que a expressão haja vista
tem sentido de causa, equivale aos das locuções prepositivas devido a, por conta de, por causa de, da. Tudo isso cai em prova, ok? Muito bem, então vamos repetir esse método porque ele é simples. Quando você treina e treina bem, você vai observar que ele é simples e é muito, muito garantidor. Como eu descubro se eu estou com relação de causa e consequência? Porque esse que é o presente. Quando você encontra a causa, consequentemente você encontra o efeito. Legal? Então, qual é o procedimento? Ler o período e mapear o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Se você conseguir identificar, professor, aqui está o primeiro fato e aqui está o segundo fato, eu já sei que você está possivelmente com um gabarito que será ou adverbial causal ou adverbial consecutiva. Eu já sei, porque você conseguiu me entregar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Legal? E como eu vou decidir se vai dar causa ou consequência, professora? Vá atrás do conectivo. Onde o conectivo parar é o nome da oração. Se a conjunção aparecer relacionada ao primeiro fato, é adverbial causal. Se a conjunção aparecer relacionada ao segundo fato, vai dar adverbial consecutiva. Simples assim. Legal? Então, se eu descobrir uma, eu descubro a outra. Por sinal, vamos convocar logo este pacote? Vamos conversar sobre a adverbial consecutiva? Tem sentido de consequência do fato que ocorre na oração principal. São introduzidas pelas conjunções consecutivas, de sorte que, de modo que, de forma que, de jeito que. A própria palavra que mais, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho, são chamadas de palavras intensificadoras de consequência. Observe o exemplo. Comi tanto no rodízio que fiquei 16 horas sem comer. E aí, procedimento? Descubra o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Professora, primeiro eu como muito, muito. E como consequência, fico 16 horas sem comer. Fiquei sem fome. Então, mais uma vez, você conseguiu ou não conseguiu, na linha do tempo, descobrir o que veio antes e o que veio depois. Então, você já sabe que você está no período onde existe semântica de causa e existe semântica de consequência. Mas o mundo classificatório quer nome e ele quer que você dê nome às orações. Comi tanto no rodízio é a oração principal. Primeiro, não há conector na frente. Que fiquei 16 horas sem fome, não quis comer, é a minha adverbial consecutiva. Você percebeu a presença da conjunção? Você percebeu? Olha o parzinho, tanto que. O tanto apareceu dentro da principal e o que apareceu lá, inaugurando a adverbial consecutiva. A fome era tamanha que o leão comeu salada. A fome era tamanha que o leão comeu salada. Resumindo, ele estava com tanta fome que ele nem esperou carne. Estava difícil passar ali uma lebre, ele comeu salada mesmo. De qualquer forma, o que nós temos aqui? Dá para mapear linha cronológica? Você consegue me dizer o que aconteceu primeiro? Sim, primeiro ele estava com uma fome imensa, Cláudia. Ok. E qual foi o efeito de ter percebido essa fome imensa? Ué, o efeito foi que ele comeu salada. Ah, então, primeiro fato, a fome era tamanha. Segundo fato, comeu salada. Pergunto, o conectivo dialoga com o primeiro fato, fome era tamanha, ou dialoga com o segundo fato, o leão comeu salada? Dialoga com o segundo fato. Onde o conectivo cair, vai dar nome à oração. Então, a fome era tamanha é a oração principal. Que o leão comeu salada é minha oração subordinada adverbial consecutiva. Confie na interpretação, porque o caminho fica mais fácil. Vamos falar agora sobre a condicional. Eu acho essa daqui também muito tranquilinha.
expressam condições, né? As condicionais expressam condição, hipótese e são introduzidas pelas conjunções condicionais se, que é a principal, e outras conjunções que possam assumir sentido de hipótese, como caso, contanto que, Deus de que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que, uma vez que, seguido de verbo no subjuntivo. Constate com exemplo. Se quiser passar, estude regularmente. Fica fácil, não fica, perceber uma condição. Professora, eu não quero passar, então não estude. Mudei de ideia, quero passar, então estude. Esta brincadeira, a condição é uma grande negociação. Próximo exemplo. Uma vez que pague, exige o recibo. E aí? Eu posso exigir o recibo sem primeiro pagar? Não. Qual é a condição para você exigir o recibo? Pagar. Então, meu aluno, não enrole, não complique a sua vida. Segue essa batida. Caso pague, exige o recibo. Mesma lógica. Eu posso exigir o recibo sem ter pago? Não. Então, a condição, ela vai impor algo, esse algo tem que acontecer primeiro para a oração seguinte se realizar. Tranquilinho? Ok. Se quiser passar, estude regularmente. Uma vez que pague, exija o recibo. Caso pague, exige o recibo. E a última, para analisar, sem que estude, não há como passar. Qual é a condição para você assinar sua posse? Estudar, estudar e estudar. Já entendi, professora? Mande a próxima. Concessiva. Aquela que um dia eu falei que era a priminha da adversativa. Adversativa que mora lá no pacote coordenado. Quando que uma adverbial é concessiva? Essa equivale a uma expressão adverbial com sentido de concessão, expectativa de que o fato não deve se realizar, mas se realiza mesmo assim. É exatamente esse conceito que eu quero que você fotografe, que você memorize. São introduzidas por conjunções concessivas, mesmo que, ainda que, embora, apesar que, conquanto, cuidado, que não é a mesma coisa que portanto, hein? Conquanto, por mais que, posto que, se bem que, não obstante, malgrado. O que vocês acham desse malgrado, hein? Nas orações concessivas, o verbo normalmente vem no subjuntivo. Isto é para anotar, porque lá no pacote das adversativas, o verbo só pode aparecer no indicativo. Tudo isto é dica, tudo isso vale ouro. As adversativas são factuais, as concessivas são hipotéticas. O factual está para o modo indicativo, que é o modo da certeza. O hipotético está para o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. Faz sentido ou não faz? Mande os exemplos. Vamos para os exemplos. Embora fosse mulato, gago e epilético, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Professora, onde é a concessão aqui? Em tudo, meu aluno. Machado de Assis, mesmo tendo 1000 problemas, ele foi grande, ele foi um monstro, ele realmente é um orgulho da literatura brasileira. Machado de Assis é um divisor de águas no mundo, para você se orgulhar muito da literatura do seu país. Embora fosse mulato, olha o fosse, olha o verbo no subjuntivo. Então, é só treinar porque todos somos capazes. Tenho que aceitar críticas, conquanto não goste. Você pode não gostar, mas tem de aceitar. Então, tenho que aceitar críticas conquanto não goste. Isso é concessão. Porque se você não gosta, então não deveria aceitar. E você tem de aceitar. Isso é um comportamento de concessão. Próximo. Não obstante, durma pouco,
está sempre animado. Como pode, professor, alguém dormir pouco e estar animado? São os privilegiados. Isso é quebra de paradigma, isso é um comportamento de concessão. Você está analisando, né? A oração principal é aquela que não apresenta a conjunção ou a locução conjuntiva. Então, está sempre animado é a oração principal. Não obstante durma pouco, é a minha adverbial concessiva. Você está observando que essa oração está em ordem indireta. Da mesma forma, esta. Por mais inteligente que seja, precisa estudar. Por mais inteligente que seja, precisa estudar. Qual é a oração principal? Precisa estudar. Repare que precisa estudar mesmo sendo muito inteligente. Isso é uma concessão. E onde está a adverbial concessiva? Lá onde há o conector. Tranquilo? Vamos avançar? Agora chega a comparativa. Traz uma comparação, um contraste em relação à oração principal. Quais são as principais conjunções? Como, assim como, tal qual, tal como, mais que, menos que, tanto quanto. Vamos combinar que esse pacotinho aqui, gente, é um presente de mãe, né? Nesses pares, as palavras tanto e quanto são correlatas, por isso podemos chamar esses pares de correlações. O mesmo vale para outros pares que possuem função de uma conjunção. Ok, professora, por que a comparativa é fácil? Por que a senhora deu esse destaque? Porque a comparativa, para acontecer, eu preciso, primeiro, de dois polos. Eu preciso comparar uma coisa a outra. Feito? Segundo, a comparativa é uma das orações, na verdade, a oração, né? Ela realmente bate recorde. É a oração que está autorizada a esconder o verbo. Ela traz o verbo escondido, porque não é normal você explicitar o verbo quando você estabelece uma relação comparativa no seu dia a dia. Paula é mais inteligente que a irmã. É assim que nós falamos. Ninguém fala, Paula é mais inteligente que a irmã é inteligente. Nós não falamos assim. Então, isto é levado para a redação. Esse comportamento é transferido para a produção escrita. Da mesma forma que no dia a dia eu não repito o verbo em uma relação comparativa, na oração também não. E por que isso precisa ser discutido? Porque se meu aluno já entendeu que eu devo contar orações pela presença do verbo, ele pode cair numa cilada, porque dificilmente a oração adverbial comparativa, ela traz o verbo explícito da adverbial, ela traz o verbo explícito da oração principal. E se o aluno não ficar atento, ele pode achar que ali não há uma oração. Vamos para o exemplo. Primeiro exemplo. Essa matéria é mais fácil do que a que estudamos ontem. Então, nós temos aqui a comparação no seu modelo mais genuíno, mais simples para o meu aluno identificar. Essa matéria é mais fácil do que aquela matéria já é fácil. Você entendeu? Eu estou comparando, na verdade, não é a matéria, eu estou comparando a facilidade dessas matérias. Mais um exemplo. Corria como um touro. Aqui sim, houve a omissão do segundo verbo. Repare que quando se olha, nós temos a sensação de ser uma oração só, porque nós só constatamos o verbo corria. Só um no contexto. Só que, na verdade, corria como um touro corre. Eu estou comparando, não é a pessoa ao touro. Eu estou comparando a velocidade da corrida da pessoa com a velocidade da corrida de um touro. De qualquer maneira, você poderá encontrar oração subordinada adverbial comparativa com o verbo explicitado. Isto, quando ocorre no comum, é porque os verbos não são iguais. Repare o exemplo em tela, eu usei o verbo ser, depois o verbo estudar. Porque quando o verbo é o mesmo, não há necessidade de duplicação. O primeiro verbo vai sugestionar o verbo que está em zeugma.
Quando eu escondo algo que já foi apresentado no texto, eu estou com uma figura de linguagem chamada zeugma. Quando eu escondo um termo que ainda não apareceu no texto, aí eu estou com a figura de linguagem elipse. Existem duas figuras de omissão, elipse e zeugma. E você vai resolver isso de forma muito simples. Quando eu escondo uma palavra que ainda não foi publicada, não foi anunciada, elipse. Quando eu escondo uma palavra que já foi anunciada, zeugma. Então, neste caso, corria como um touro, o que acontece aqui é um zeugma, porque eu escondi o verbo, mas esse verbo já tinha sido anunciado. Tranquilinho? Ok, vamos que vamos, porque nós vamos falar agora de mais um exemplo. Ele estuda tanto quanto seu tio médico. Então, ele estuda tanto quanto seu tio médico estuda. O que está sendo comparado é a intensidade do estudar. Observe no exemplo que o verbo da oração subordinada costuma vir implícito, porque é o mesmo verbo da principal. Quando não, ele será publicado. Agora vamos para a sexta oração daquela formulazinha, né? 6, 6. Então, são 6 orações iniciadas aí pela letra C. E agora chega a oração mais bem educada da gramática, a adverbial conformativa. Indica que uma ação ou um fato se desenvolve de acordo com um outro. Tudo acontece como planejado. São introduzidas pelas conjunções conformativas, como, conforme, consoante, segundo. São poucas. Esse pacote aqui realmente são poucas conjunções, vale memorizar, mas também é muito fácil você mapear uma conformidade. Já sei, você deve estar perguntando, Cláudia, tudo é fácil? Meu aluno, depende do tamanho da sua vontade de aprender. Porque nós, animais racionais, nascemos com esta capacidade. E para tornar um conteúdo fácil, é o caminho da perícia. Treinar, 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 treinar. Acredite, houve um dia que essa matéria para a Cláudia era quase impossível. Houve um dia que português, para mim, foi um grande desafio. Hoje, respeito o meu idioma, ainda é desafiador, por isso que é apaixonante. Eu vou morrer apaixonada pela língua portuguesa, porque ela me desafia a cada segundo. Mas eu posso garantir que hoje encontro-me numa zona de conforto, eu consigo dialogar de forma muito tranquila com essa matéria. E se você sabe desse potencial, é só você modelar. Então, este exemplo tem de ser fácil e você vai colocar isso na sua mente. Legal? Ok, traga esse exemplo então, professora. A prova se desenrolou como tínhamos treinado. Olha aí, gente, é uma harmonia só. A prova se desenrolou é a oração principal. Como tínhamos treinado é uma oração subordinada adverbial conformativa. Tudo ocorreu conforme o que planejávamos. Oh, que maravilha! Então, tudo ocorreu, oração principal. Conforme o que planejamos, é a minha adverbial conformativa. Acabou! Oração inaugurada pela letra C. Acabou esse pacote. Vamos começar um outro pacote, que é o FTP. FTP significa F de final, T de temporal e P de proporcional. Vou começar pela temporal. Adverbial temporal equivale a um advérbio de tempo. São introduzidas pelas conjunções temporais quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal com valor de assim que e reticências. É muito importante vocês analisarem que depois que eu cito alguns conectores, eu coloco lá os 3 pontinhos para que você não fique feliz, né, achando que tudo dominado. Não é assim. Por isso que eu confio mais na hermenêutica, né? Porque a memória ali ela é infinita. Eu vou precisar
descobriu que está naqueles 3 pontinhos e eu não vou ter esse poder, mas entender a circunstância, esse poder eu tenho. Vamos nós? Mande o exemplo. Mal ele saiu, o ônibus passou. A pergunta é: quando o ônibus passou? Mal ele saiu. Então, já sei que é temporal, porque adverbial temporal existe exatamente para isto, para avisar quando o fato da oração principal ocorreu. O ônibus passou é minha oração principal. Em que momento, Cláudia? Mal ele saiu. Na hora que ele saiu. Assim que ela chegar, conte toda a verdade. Beleza. Conte toda a verdade. Quando, professora? Assim que ela chegar. Já sei que essa oração que está indicando quando eu devo contar toda a verdade é ela que é adverbial temporal. Exatamente. Conte toda a verdade, oração principal, assim que ela chegar, adverbial temporal. Você, mais uma vez, observa um pacote aqui, onde a principal sai do seu lugar oficial. Tanto no primeiro período quanto no segundo período que estão em tela, a oração principal está deslocada, foi lá para o final. Isto faz o quê, Cláudia? Faz com que a vírgula seja obrigatória no primeiro período e a vírgula seja obrigatória no segundo período. Esse deslocamento quebra o paradigma. Para chamar a atenção do leitor que houve uma quebra na ordem direta, essa vírgula é inegociável. Ok, abra ala, proporcional chegou. Traz uma relação de proporcionalidade com a oração principal. Principais conectores, à medida que, à proporção que, ao passo que, e também as correlações quanto mais, quanto menos, mais, menos, tudo isso faz parte desse ambiente. Mas quero chamar a atenção para uma locução conjuntiva especial. A primeira, logo. Observe à medida que. Não só observe, fotografe. Se necessário for, treine o motor, faça cópia, né? Memória motora. Existe na nossa gramática a locução conjuntiva na medida em que não é a mesma coisa que à medida que, parecem, mas não mandam os mesmos recados. À medida que é locução conjuntiva proporcional. Na medida em que já é locução conjuntiva causal. Preste atenção. Repare na ortografia. Acraseado, medida que. Já a locução causal é na medida em que. A preposição em aparece 2 vezes. Uma contraída ao a, na, e outra antes do que. Na medida em que. Qualquer mudança nessa estrutura, meu aluno, é 0 em ortografia. Então, não é só o campo semântico, é também como eu devo escrever. Ok? Muito bem, manda os exemplos. O primeiro já está em tela. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. Epa, então se eu rezar menos, aparecerão menos assombrações. É exatamente isso daí. Legal? Mais um exemplo. À medida que o tempo passa, a confiança vai aumentando. A confiança vai aumentando é minha oração principal. Como que ela vai aumentando? À medida que o tempo passa, Cláudia. Então, à medida que está indicando uma probabilidade, aliás, uma proporcionalidade. Vou voltar ao primeiro período para chamar a atenção de pontuação, tá? Quanto mais eu rezo, vírgula, mais assombrações me aparecem. Então, falta uma vírgula ali depois de rezo, porque eu estou com a minha oração adverbial deslocada. Essa vírgula é inegociável, tá bom? Se a principal saiu do seu lugar, pronto, a vírgula já é obrigatória. E agora chega a adverbial final, gente. Ela vem dourada, vem iluminada. Adverbial final traz uma circunstância de advérbio de finalidade. Indica um propósito, um motivo, uma finalidade. Quais são os principais conectores para que
a fim de que, de modo que, de sorte que, porque junto, olha aí, ó, camaleãozão, né? Carta coringa mesmo. Mas esse porque junto, quando igual ao para quê. Então aí funciona. E o que? Olha aí o que outro camaleão. Ele pode também ser uma conjunção final. Quem dar o nome se conectou? O contexto. Tem de entender as relações que estão ocorrendo ali dentro do período. Vem exemplo. Vamos entender tudo que foi dito aqui no exemplo. Dou exemplos para que você entenda tudo. Então, eu dou exemplos com uma finalidade, facilitar a sua aprendizagem. Então, dou exemplo, oração principal. Para que você entenda tudo, oração subordinada, adverbial final. Pergunta de aluno. Professora Cláudia, a senhora esqueceu a vírgula? Não, meu aluno, neste caso não há vírgula mesmo. Por quê? Porque as orações estão arrumadas na ordem direta. A primeira é, de fato, oração principal, ela está no lugar dela, na cabeceira oracional, na cabeceira do período, ela é a mais importante, tem que estar no início mesmo, e só depois chega a oração adverbial, que é um acessório. Então, não preciso chamar atenção, porque as orações já estão nos lugares oficiais. Próximo exemplo. Estude todo dia a fim de que acumule conhecimento. Mais uma vez, nós estamos com as orações nas ordens certas, na ordem direta. Estude todo dia, oração principal. A fim de que acumule conhecimento é adverbial final. Você percebeu que eu estou falando de algo que eu ainda não tenho? É algo a ser alcançado? Este é o conceito de finalidade. É um propósito. E aí, meu aluno? Fácil, não foi? Compreender, professora, tranquilo, mas eu preciso testar todo esse conhecimento nos exercícios. Eu já não conversei com você sobre isto? É muito fácil entender a matéria, porque você é um brasileiro, você domina a língua portuguesa, você já assistiu aulas sobre esse tema, com certeza, muitas vezes na sua vida. Mas o desafio, meu aluno, não é escutar a teoria. Você, é lógico, você vai entender. O desafio é entender como que os examinadores constroem as questões e qual é o caminho mais correto para eu resolver esses problemas. Porque o que eu quero é simplesmente acertar, acertar e acertar. Eu entendo, professor, eu preciso agora compreender como resolver essas questões. Os conteúdos estão aqui, eu preciso entregar esses conteúdos para os caras permitirem eu assinar a minha posse. Eu sei que é isso. Logo que eu terminar essa base teórica, mais exercícios surgirão. Você já percebeu, né? Toda hora que eu termino, todo momento que eu termino um bloco, eu coloco exercícios. Fiz isso com tópico 1, com tópico 2, com tópico 3 e eu farei igualzinho no tópico 4. Fecha o pacote, hora de prática. Fecha o pacote, hora de prática. Logo que eu terminar o edital, como eu prometi, sobrando tempo, porque vai sobrar, só exercícios. Beleza? Espero você daqui a pouquinho, mas vamos ler a mensagem que eu amo compartilhar com vocês. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que perseguem por mais tempo essa situação. Então, eu estou falando de você. Acredite, o seu dia está muito perto. Fui!